Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Hoje mergulhamos num dos casos mais negros e, francamente, mais desconcertantes da história criminal portuguesa. O caso Vítor Jorge, conhecido pela alcunha terrível de Matacete. Sim, é um caso que ainda hoje causa arrepios. Um homem comum, aparentemente. Bancário, fotógrafo. Exato. E que num único dia, em março de 87, mata 7 pessoas. 7. Incluindo a mulher e uma filha. Começou na Praia do Osso da Baleia e acabou num pinhal perto de casa. Uma escalada de violência brutal. É isso. E para tentar perceber o que se passou, vamos usar as fontes que temos. Relatos da época, a investigação, claro, e algo muito central aqui. O diário dele. O diário dele, que ele próprio enviou a um jornal. É perturbador, mas essencial. Sem dúvida. É uma janela para aquela mente. A nossa ideia hoje não é só contar a história, mas sim explorar as camadas, o homem por trás disto, os possíveis gatilhos, a lógica, se é que há lógica nisto. É tentar compreender o incompreensível, no fundo. Vamos começar pelo princípio. Vítor Manuel Simões Jorge, nascido em 49. A infância, parece ter sido tudo menos normal. Completamente. Abandonado pelos pais à nascença, criado pelos avós. Que eram descritos como carinhosos, mas muito restritivos, não é? Quase isolado. Sim. E depois há aquele episódio. Aos 5 anos, testemunhar o tio afogar as 2 filhas bebés é de uma violência inimaginável. Absolutamente traumatizante. E não fica por aí. Aos 8 anos vai para Lisboa viver com a mãe. E aqui a história complica-se ainda mais. A mãe seria prostituta. E ele, segundo os relatos e o próprio diário, era obrigado a assistir aos atos sexuais no mesmo quarto. Partilhavam o quarto. É de uma disfuncionalidade extrema. O impacto disto no desenvolvimento de uma criança. Mais tarde, ele agrediu a mãe. Culpava pela relação deles. Refugiou-se na religião, na adolescência, mas já havia sinais de depressão. Uma tempestade perfeita de traumas. Sem dúvida. Estamos a falar de abandono, violência extrema na família, exposição a uma sexualidade disfuncional. Isto deixa marcas profundas. Não são só eventos, são golpes na estrutura da personalidade, na forma como ele via o mundo, as relações. Especialmente com as mulheres, imagino. Exatamente. A relação com a mãe aqui é central. Ressentimento, confusão sobre intimidade, é um terreno fértil para visões misóginas, para desconfiança. E mesmo com este pano de fundo tão pesado, ele tenta construir uma vida, digamos, normal. Sim, a fachada. Em 68, conhece a futura esposa, Carminda. Casam, têm 3 filhos, 2 raparigas, um rapaz. Tinha um emprego estável, bancário no Béscolo. Fazia uns trabalhos extra como fotógrafo. Bodas, batizados. A imagem pública era essa, um chefe de família, integrado. Mas por baixo dessa superfície. Exato. Começaram a surgir as fissuras. Uma delas, que o obcecou, segundo o diário, foi descobrir que a Carminda não era virgem quando casaram. Mesmo com a justificação dela de um possível abuso. Ele nunca aceitou. Não. E juntou-se a isso a mãe dele a interferir na relação. E há relatos de vizinhos sobre violência doméstica. Pois. E ele próprio admitiu ter amantes. A Leonor dos Santos Tomás era uma delas. Dizia que era para desanuviar. A fachada e a realidade. Mundos à parte. Essa obsessão com a pureza da mulher é um ponto-chave. Ligando aos traumas de infância, àquela imagem da mãe, à religiosidade dele. Torna-se quase um símbolo de toda a frustração e ressentimento dele. É uma dissonância brutal, não é? Exigir pureza e ao mesmo tempo ter amantes e ser violento. E é aqui que entra o tal outro que ele menciona no diário. Pode ser interpretado assim. Não como uma personalidade múltipla, talvez, mas uma forma de compartimentar os impulsos mais negros. A raiva, a misoginia, a violência latente. Esse outro alimentava-se dessa ideia de que as mulheres o tinham desiludido, que estavam corrompidas. E a pressão foi aumentando, aumentando. Até que rebentou. Na noite de 1 de março de 87. A noite fatídica. Ele tinha ido fotografar a festa de aniversário da amante, a Leonor, tinha 24 anos. Som.
E no fim da festa, já de madrugada, convence Leonor e 4 amigos dela, o Luís, de 17, a Maria do Céu, 20, a Isabel, 21 e o José, 22, a irem com ele à praia do Osso da Baleia. No carro dele, o pretexto exato não é claro, mas o destino, esse estava selado na mente dele, pelos vistos. Chegam à praia. E aí a situação descamba totalmente. Há relatos da investigação de que os jovens terão sugerido sexo em grupo. Ele recusou, Afastou-se. Foi ao carro. O pretexto foi um preservativo, diz-se, mas voltou com uma caçadeira. e uma faca de caça. E o ataque foi? Rápido, brutal, um blitz, como foi descrito. Matou primeiro o José Pacheco, o militar. Calculou que seria o único a oferecer resistência séria. Demonstra um cálculo frio no meio do caos. Depois, disparou sobre a Leonor, o Luís, a Maria do Céu. A Isabel ainda tentou fugir. Mas entrou em pânico. Os gritos denunciaram-na. Ele perseguiu-a e matou-a à paulada, com um tronco de pinheiro que encontrou ali. A brutalidade. Usar múltiplas armas, incluindo uma de oportunidade. É avassalador. E a frieza deixou uma nota junto ao corpo da Leonor. Sim, isto foi porque tu quisestes. Os outros foram por arrastamento. Arrastamento, como se fossem objetos. Nada. É uma desumanização completa. Reduziu 4 vidas a danos colaterais da sua raiva ou vingança contra a Leonor. Encaixa naquela visão de punir a corrupção. E ainda arrastou 2 corpos para o mar. 5 jovens mortos. E a noite ainda não tinha acabado. Não. O horror continuou. E de uma forma ainda mais íntima e chocante. Ele volta para casa, ainda sujo de sangue. A mulher Carminda assusta-se, claro. E ele usa um engano macabro. Diz que atropelou alguém que precisa de ajuda. Leva-a a um pinhal ali perto e ataca pelas costas. Múltiplas facadas. Volta a casa e repete o esquema. Desta vez com a filha mais velha, a Anabela. 16 anos. Leva-a ao mesmo pinhal. Ataca-a da mesma forma. Ela fica gravemente ferida, mas não morre logo. E tenta fazer o mesmo com a filha do meio, a Sandra. 14 anos. Mas a Sandra percebe, vê os corpos da mãe, da irmã, luta com ele. E consegue fugir. Diz-se que, graças a um último grito da Anabela. Foge. Salvou a irmã. O filho mais novo, de 10 anos, dormia em casa, alheio a tudo isto. É uma mudança de alvo que gela, da amante e dos amigos para a própria família. As justificações que ele dá no diário são a única pista. Matar a mulher por causa da virgindade perdida. Uma obsessão antiga. Exato. E as filhas? Para as proteger do mundo. Uma lógica perversa de salvação. E poupar o filho, para perpetuar a semente do mal. Inacreditável. Mostra uma autoimagem monstruosa, nihilista, talvez. E o método do engano, repetido, sugere um plano, mesmo naquele estado. Ele via-se como juiz e carrasco, claramente. Baseado numa moralidade distorcida, misógina. A perturbação mental é óbvia, mas a capacidade de execução calculada coexistem de forma assustadora. E no dia seguinte, o diário envia uma cópia para o Correio da Manhã. Com a nota: há sempre um pouco de razão na loucura. O diário é um mergulho no abismo. Planos para outros massacres, fábricas de armas, discotecas, uma lista de 12 pessoas a matar. Cumpriu 2 dessa lista: a amante e a filha. Textos carregados de ódio às mulheres, culpando-as por tudo. Prazer carnal, luxo e ostentação. Explica porque matou a família. Tenta prever as manchetes. Junta documentos, relatórios médicos, recibos. E cartas. A Mário Soares, a pedir a pena de morte. Ao Papa, a denunciar abuso de padres. É um caos de raiva, planeamento, autojustificação. E a última entrada. Lamentavelmente consumado e engrossado o início da minha loucura. Médicos agora acreditam. Osso da Baleia. Parece indicar que ele sentiu que pediu ajuda e não foi ouvido. Médica ou religiosa. Depois disto, foge. É apanhado 2 dias depois, escondido num casebre, febril, ferido. Por uma antiga vizinha. O diário é mais que um registro. É quase uma performance. Um manifesto distorcido. Mostra grandiosidade, paranoia, a misoginia profunda e aquele sentimento de vítima incompreendida.
Ele constrói uma narrativa para justificar o injustificável. Enviar o diário à imprensa. Controlo. Notoriedade. Talvez tudo isso. Um desejo de deixar a sua versão, por mais doentia que fosse. Deixar uma marca, mesmo que infame, ou um último grito desesperado para ser entendido. E a frase dos médicos. Agora acreditam. É forte. Muito. Sugere uma luta interna, uma frustração com o sistema. Levanta perguntas incómodas. Houve sinais. Pedidos de ajuda ignorados. Não sabemos. Mas a frase ecoa. O julgamento focou muito nisso. A saúde mental. Os peritos dividiram-se. Sim. Eduardo Cortesão falava em doença mental grave. Esquizofrenia, chegou a dizer-se. Mas outros, como Guilherme Wilson, diziam que não, que eram alterações profundas da personalidade, mas não psicose no momento dos crimes. E prevaleceu a tese da imputabilidade, O que significa, na prática? que o tribunal considerou que ele percebia o que estava a fazer, que sabia que era errado, ilícito e que tinha controle sobre os seus atos, apesar das perturbações. Foi considerado criminalmente responsável. Certo, o julgamento foi em Aveiro, começou em dezembro de 87, a sentença saiu em janeiro de 88, 17 anos por cada homicídio. Daria 119 anos no total. mas a lei tinha mudado. A pena máxima efetiva, em cúmulo jurídico, era de 20 anos. Foi essa a pena. Cumpriu em Coimbra, maioritariamente. Este caso mostra bem como é difícil avaliar estas situações em tribunal, não é? Onde acaba a perturbação e começa a inimputabilidade. É uma linha muito tênue. E a pena de 20 anos, claro, gerou muita polémica na altura. Parecia pouco para a brutalidade dos crimes. Ele saiu em 2001. Liberdade condicional, bom comportamento, cumpriu 14 anos e meio. Tentou refazer a vida. Inglaterra com o filho, depois Córcega, França. Morreu lá, em 2019. Tinha 69 anos. A causa, há versões diferentes. Cancro, suicídio. Há relatos de várias tentativas de suicídio ao longo da vida, antes e depois dos crimes. 13, dizem algumas fontes, só na Córcega. E na Córcega continuava a fotografar. Curioso, não é? Publicava fotos dos outros no Facebook, mas nunca dele próprio. Sim, e teve uma relação complicada com uma mulher mais nova que conheceu num contexto psiquiátrico. Parece que a perturbação, a complexidade, nunca o abandonaram. Talvez essa recusa em mostrar o rosto fosse um eco daquela dualidade. A máscara, o controle da imagem, é uma possibilidade. Os padrões interpessoais difíceis também parecem ter persistido. Em resumo, o Vítor Jorge é um caso que continua a perturbar. A brutalidade, o familicídio, o diário, uma mente fraturada. Sem dúvida. É uma mistura trágica de traumas, misoginia, possível doença mental não totalmente compreendida na época e uma capacidade assustadora para a violência organizada. Não há respostas simples. E talvez a reflexão final, puxada por aquela frase do diário. Médicos agora acreditam. Exato. É sobre a nossa capacidade de resposta como sociedade, perante sinais de alarme, como intervir, como equilibrar a prevenção e os direitos individuais. Este caso força-nos a pensar se estas tragédias são sempre imprevisíveis ou se por vezes as redes de segurança falham. Poderia ter havido outra trajetória? É a pergunta que fica. Uma pergunta pesada, sem dúvida. Chegamos ao fim por hoje. Obrigado por nos ouvirem. Até ao próximo episódio.